nós vamos dar sequência agora ao curso de atualização Compassion Eating, que faz parte do projeto Cuidar. O Cuidar é o curso não, né? Tudo que envolve os cuidadores unidos e informados das desordens afetivas e relacionadas, que deu origem ao THC, que é o Treino de Habilidades de Compaixão. O que eu vou falar hoje é a origem desse cuidar. Então, é muito bacana poder estar em 2020 falando de algo que saiu do papel e que estava lá no papel desde 2008, 2009. Na sequência, a gente hoje grava aqui o módulo 6, que é o tratamento focado na compaixão. E a gente falou inicialmente sobre alimentação, quando as coisas não vão muito bem com a sua alimentação, que você chega à obesidade. Quando você tenta dietas malucas, efeito sanfona, e você engorda mais do que você emagreceu. E aí você vai para uma obesidade mórbida, como a gente chama, grave. E aí a busca da cirurgia bariátrica, quais os tipos de cirurgia bariátrica, quando isso dá certo ou quando isso não dá certo. E, eventualmente, isso tudo esteja relacionado aos transtornos alimentares. Então, os vários tipos de transtornos alimentares e o tratamento padrão ouro, como a gente diz, que é o que tem na literatura da terapia cognitiva comportamental. Então, são os trabalhos, né, que estão aí em evidência como um dos tratamentos mais indicados. No módulo 6, aí eu estou trazendo muito da experiência pessoal, muito dessa trajetória aí desde 2008, estudando transtornos alimentares, estudando obesidade, laudo de cirurgia bariátrica e o caminho de cair num caminho aí muito mais de prevenção. Então hoje, de fato, a ideia do Compassion Eating é você mudar a relação com você mesmo, você ter uma relação mais compassiva, mais generosa e benevolente com você e aprender a comer de uma forma que seja emocionalmente saudável e que seja compassiva, né? Que seja uma forma de você aprender a se cuidar. E se você aprender a se cuidar com a alimentação, isso envolve afetos, emoções, recordações. E esse é um caminho bem interessante para você ter uma vida mais compassiva e uma vida mais feliz. Então, eu começo a falar agora do tratamento focado na compaixão. E focado na compaixão porque ele envolve várias abordagens dentro da psicologia. Então, a terapia cognitivo-construtivista, a terapia cognitiva narrativa e a própria terapia focada na compaixão. Então, já são os avanços, né, de 2010 para cá em relação ao que não dá certo com outras abordagens e tem novas propostas. Então, é isso que a gente está fazendo aqui. Eu começo falando de um trabalho que foi feito lá em 2009, resultado de 2008, de um ano de muitos estudos sobre esse tema. E aí surgiu essa ideia, né, de fazer uma psicoeducação em transtornos alimentares e esse acrônimo do Cuidar, que virou hoje esse logo bonito que a gente tem aí, que é o Cuidar com Paixão, obra do Brasílio, meu irmão querido, né? Então, esse projeto Cuidar lá de 2009 virou o que é hoje, em 2020, o Cuidar com Paixão. Eu não mudei nada nos slides, a não ser a diagramação e as cores, mas o que eu vou falar aqui para vocês é exatamente o que foi feito em 2009, a partir da experiência de ter lido o livro da Janet Treasure, que foi lançado em 2008 na Inglaterra, que é um método Maudsley, New Maudsley Method, usado lá como se fosse no SUS da Inglaterra, é usado isso lá. E então, isso foi lançado em 2008, a gente tem algumas evidências hoje que funciona esse método. E esse método foi feito, por que chama novo, né? Porque já tinha um, e aí esse novo era mais direcionado aos adolescentes.
Então, o que está na literatura é que esse New Mods Method, ele funciona para adolescentes. Então, ele é um pouco mais lúdico, digamos assim, e era o que eu gostaria de ter feito lá em 2009, né? Então, felizmente, a gente tem essa oportunidade de, ano após ano, repensar, rever. Algumas coisas se mantêm como eram e algumas coisas melhoram. O projeto Cuidar melhorou com certeza, né? Então, o acrônimo naquela época era Cuidadores Unidos e Informados sobre as Desordens Alimentares e Doenças Relacionadas. Então, o D e o A era desordens alimentares porque estava focado na minha área de estudo daquela época. Hoje, como isso ampliou bastante, né, especialmente pós o mestrado, que o foco é transtorno de estresse pós-traumático, o que era desordens alimentares se tornou desordens afetivas, né? Então a gente fez essa pequena mudança no nome, mas continua sendo cuidado. Como é que a gente fala do cuidar? Em relação às desordens alimentares, e aí vale também para as desordens afetivas no geral, a gente tem muitas dúvidas e poucas certezas, mesmo uma década depois, né? Qual é o problema, na verdade, né? O que a gente está tratando e qual é o problema? É uma doença? Quer dizer, transtornos alimentares, desordens alimentares, é uma doença? E que nome que a gente vai usar? A gente vai falar de anorexia, de bulimia? A anorexia em si é só um nome, né? Então, o nome da doença é anorexia nervosa. Bulimia também é só um nome. A tradução de bulimia é fome de boi, uma fome intensa. Então, só falar bulimia não é o nome da doença. O nome da doença é bulimia nervosa, tá? Então, a gente também comete alguns erros, por isso a importância da psicoeducação. Eu estou depressiva, eu estou em depressão. Eu posso estar num estado depressivo, que às vezes eu nem sei direito, estou triste, e não é uma depressão clínica, não é um diagnóstico, né? Mesma coisa com ansiedade. Então, como é que a gente diferencia o que é só um nome e o que é o nome de uma doença, o nome de um transtorno, algo que está caminhando para o patológico e precisa de tratamento? Então, como que a gente toca nesse assunto, né? Então, eu sou terapeuta narrativa desde sempre, tenho uma preferência muito grande, uma observação muito focada em palavras, a forma que a pessoa fala, que tempo verbal que ela usa, então eu presto muita atenção nisso. E o que eu sei é que a gente muda a narrativa, muda o tempo verbal e tudo muda. Então, nesse contexto, uma psicopatologia estaria na narrativa em si. Então, a gente precisa começar, então, educando pessoas a cuidarem, né? E começar a usar os nomes certos, né? Então, anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtornos alimentares. Essa palavra transtornos na tradução dos manuais ingleses para o português, ela é muito forte. E transtornos alimentares em inglês é eating disorders. Então, são desordens alimentares, não tem esse peso dessa palavra transtorno, tá? Na época, esse trabalho lá em 2009 foi feito falando de quadros psiquiátricos pelo DSM-4. O DSM é o Manual Estatístico e Diagnóstico, aqui o 4 se refere à edição número 4, editado, publicado pela Associação de Psiquiatria Americana, que rege aí boa parte do que é manual diagnóstico, o que é o próprio diagnóstico, lista de sintomas, enfim. Hoje nós temos o DSM-5 a partir de 2013, então esse trabalho aqui está dentro do DSM-4, mas a aula que você teve antes de transtornos alimentares estava já atualizada pelo DSM-5 e em vários momentos também foi pontuado essa diferença, tá? O que a gente sabe que são os transtornos alimentares? São graves distúrbios no comportamento alimentar. Primeiramente em relação ao comportamento alimentar.
Isso em si é uma doença? Isso em si é grave? Pensando que todo mundo precisa se alimentar, comer, beber, que momento que você percebe que esse comportamento, esses hábitos alimentares estão de uma forma grave, muito atípico, muito diferente do que seria um comportamento saudável. Então, o objetivo da psicoeducação é explicar isso, tá? E, em consequência com a preocupação com o comportamento alimentar ou com um comportamento alimentar muito bizarro, principalmente ligado à compulsão alimentar, que você se descontrola, que você de fato come muito mais do que você tinha a intenção de comer e quando você vê você exagerou, passa a ter uma preocupação com a forma e o peso do corpo, porque é uma linha contínua, né? Se você começa a exagerar demais no volume, na quantidade que você come e no tipo de alimento que você come, naturalmente isso vai levar para que você tenha uma alteração no peso e na forma do seu corpo, né? Pensando no momento atual, 2020, as pessoas engordaram na pandemia. Então, de 5 quilos, 10 quilos, 20, 30 quilos, né? Se você pensar, você não precisa ter uma balança em casa, se você pensar que mais ou menos 5 quilos se refere a um manequim, então alguém que engorda 20 quilos, ele sai do 42 para 46, para 48, né? Qualquer coisa assim. Quando a gente fala desses diagnósticos, apesar de ser mais falado de um tempo para cá, isso é estudado há muitos anos. Então, se você voltar para 1930, são as primeiras descrições do que hoje chamamos de anorexia nervosa. E em 1970, né, então 4 décadas depois, a gente está falando de bulimia nervosa. Então, o diagnóstico original em relação à preocupação com formas muito graves de alteração do comportamento alimentar. E aí, mais recente, em 1993, transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, nessa época, nos anos 90, se falava de TCAP, transtorno de compulsão alimentar periódica. Por quê? Porque tinham períodos em que a pessoa exagerava muito no comer. No diagnóstico novo, como vocês viram na aula de transtornos alimentares, tirou esse pezinho do final. Então, não é periódico, é transtorno de compulsão alimentar. E aí, esse é o diagnóstico que mais aumentou, que está mais forte na população em geral, e o que faz mudar um pouco o perfil, que originalmente eram de cada 10 mulheres, um homem. E falando de compulsão alimentar, isso vai mais para a população geral, então tem muitos homens nesse perfil e também amplia um pouquinho a faixa etária. Então, se a gente falava anos atrás que transtornos alimentares era algo mais ligado à adolescência, à idade do jovem adulto, agora não, agora isso ampliou bastante. E o que seria o diagnóstico, né? Então, isso foi bem explicado em relação ao DSM-5, mas aqui, lá em 2009, né, isso aqui é o que estava ressaltado. A manutenção de um peso abaixo do mínimo adequado para a idade e altura, então, desde que uma criança nasce, a gente tem tabela de peso e altura, então é baseado nisso. E esse peso muito baixo, ele é decorrente de uma restrição alimentar bastante intensa, voluntária do paciente. Então, a pessoa... Aqui está tudo falando de paciente porque é especificamente um tratamento para pacientes com transtornos alimentares. Mas não necessariamente é um paciente. Qualquer pessoa se recusa a comer porque ela fala, eu já estou engordando muito, vou parar de comer. Então, a recusa em comer, né? E aí, agora, nos anos... já mais recente, de talvez menos de 5 anos para cá, a gente tem a mídia social, o YouTube, então todo mundo tem acesso a tudo e é difícil fazer uma peneira do que tem disponível no YouTube, por exemplo,
Então, muita gente está fazendo fasting, né? Que é um jejum prolongado, vários tipos de jejum, e é uma decisão voluntária de não comer em horários específicos, e muitas vezes isso pode levar a resultados drásticos e muito negativos, e nem todo mundo tem um acompanhamento e as informações necessárias, fidedignas ao que temos na literatura para dizer o que é certo e errado, né? Muito dessa restrição é devido a um temor exagerado de engordar, é o medo de engordar. E aí vai nesse caminho de uma busca incessante, uma busca implacável pela magreza. E aí, com o tempo, o distúrbio da imagem corporal. Então, eu me sinto gorda, eu me vejo gorda, apesar de estar emagrecendo cada vez mais magra. Então, essa é uma das características principais da anorexia nervosa, né? De que é implacável essa busca pela magreza e vai a consequências desastrosas. A bulimia nervosa é um pouquinho diferente no sentido que tem uma ingestão de grandes quantidades de alimento, definida como compulsão, e a sensação de perda de controle sobre o comportamento alimentar. Então, se na anorexia nervosa alguém controla exatamente tudo que come, e mesmo no episódio de compulsão, né, sabe que comeu 2 bolachas, por exemplo, em vez de uma, na bulimia nervosa é alguém que come o pacote inteiro. Então, o volume, né, que é envolvido num episódio de compulsão alimentar é diferente. E existe uma dificuldade muito grande em parar de comer. Então, fica muito claro o descontrole do comportamento alimentar. Mas provavelmente esse descontrole de tudo ou nada, de não conseguir parar, não é só no comportamento alimentar, mas ele vai desembocar aqui no comportamento alimentar. O que acaba acontecendo é que com esse descontrole, eu vou buscar controle através de métodos compensatórios, na maioria das vezes inadequados, para evitar que eu ganhe peso, para evitar que eu continue engordando. Então, isso envolve dietas, como a gente já falou, de vários tipos de dietas, vômitos, uso de laxantes, uso de diuréticos e também o uso de exercícios excessivos para não engordar, que chega às vezes até um diagnóstico de vigorexia, por exemplo. O que é importante a gente pensar? Alguns pacientes de anorexia nervosa apresentam episódios de compulsão alimentar e também vão usar métodos compensatórios, tá? Então, isso é importante saber, porque muitas pessoas na ignorância vão dizer, tem compulsão, é bulimia, não tem compulsão, é anorexia nervosa, e é assim que a gente erra, né? Na hipótese diagnóstica. É importante, por isso, a importância de psicoeducação. Se você tiver informações corretas, a chance de você procurar ajuda é maior. A chance de você perceber a gravidade do seu comportamento, tá? O que também está claro na literatura, que os pacientes alternam quadros de anorexia nervosa e bulimia nervosa ao longo dos anos, mais para décadas, dos casos que a gente acompanha, tá? Então, aqui em 2008, a gente falava de uma proporção de 10 para 1, 10 mulheres para 1 homem, e aí na definição estava lá mulheres jovens, tá? Isso já mudou. Todas as raças, todos os níveis socioeconômicos. Então, os transtornos alimentares como um todo, essas informações todas são do livro da Janet Treasure, que é uma das líderes das pesquisas da Inglaterra. Isso é um panorama mundial, né? Mas o que a gente sabe é mundial de quem está com acesso aos modelos do que é magro, do que é ser feliz magro. Então, também tem pesquisas mostrando isso. As sociedades que não recebem essas informações, que não tem TV a cabo, que não tem revista Vogue, Elle, por exemplo, elas não sabem o que é ideal da magreza e não tem essa questão na sua sociedade. Quem são os pacientes dos transtornos alimentares?
É importante tirar agora, né? Principalmente em 2020, pode ser qualquer pessoa, tá? Então pode ser a sua filha, o seu filho, o filho de alguém, irmã, irmão, esposa, esposo, namorada, namorado, companheira, companheiro, mãe, pai, tio, tia, cunhada, sobrinha, vizinha, colega, qualquer pessoa. Então, essa semana mesmo no consultório, eu disse, lá em 2008, 9, 10, talvez eu tivesse muita demanda de pessoas que vinham até meu consultório especificamente indicadas porque queria tratar transtornos alimentares. Hoje não. Hoje as pessoas vêm por outros motivos, mas eu te diria que 80% dos meus pacientes têm questões importantes de compulsão alimentar, de dietas, de efeito sanfona e que vira e mexe recai nesse comportamento alimentar bizarro, descontrolado e ainda mais agora com todos esses aplicativos que você não precisa sair para buscar comida, a comida vem até você. Você não tem o constrangimento de falar ao telefone pedindo para alguém. Você pode pedir de um lugar do outro e do outro. Chega tudo junto, você come tudo junto. E nunca ninguém vai saber que você fez isso. Então, tem umas facilidades para a gente fazer volumes absurdos de comida com compulsão alimentar. E quem será que pode cuidar, né? Então, falando do projeto Cuidar com Paixão, quem seriam essas pessoas que poderiam se tornar esses cuidadores, né? Então, se o sonho é ter um grupo de pessoas nesse projeto Cuidar com Paixão, pessoas que estejam interessadas em cuidar, em entender, em ter boas informações confiáveis, qualquer pessoa. Então, não precisa necessariamente ser um profissional. Então, já teve situação de que o farmacêutico da esquina dava o alerta. Por quê? Porque aquela moça passava lá toda semana, comprava aquele volume absurdo de laxante, de diurético, e ele sinalizava que, olha, tem alguém que precisa de ajuda. Pode ser o dentista que vê um dente podre caindo, né? Tem situações em que o fato do vômito ser tão constante, a pessoa arranca o próprio dente. Então, a gente tem histórias assim muito tristes, né, em relação a tudo isso. Então, quem pode ser o cuidador? Teoricamente, qualquer pessoa que esteja com essa intenção, com esse objetivo de ajudar alguém, de ser compassivo com o sofrimento do outro. Em relação à nomenclatura utilizada, a crítica aqui nesse trabalho é essa ideia de que a gente chama de transtorno alimentar, a tradução em português, e em inglês seria desordem alimentar, eating disorders, né? Então, é como se a gente... qual a diferença, né, de chamar transtorno e chamar desordem? Para mim, toda a diferença. Por quê? Porque se você está chamando de desordem, você está dizendo que tem alguma coisa, algum comportamento que saiu da ordem. Então, se a sua família tem um padrão alimentar, todo mundo senta para comer, faz assim assado, e tem alguém que nunca senta para comer com vocês. Então, ela está fora da ordem, digamos assim, né? O perigo disso hoje é que as pessoas não sentam mais para comer juntas, né? Então, é muito mais fácil você esconder, você deixar que ninguém perceba esse comportamento fora de ordem, na desordem, porque não tem mais aquele tempo do dia a dia, do ficar junto, do estar junto, né? Em relação à nomenclatura, a gente ouve frases como essas, né? Ah, a pessoa com essa doença, o indivíduo com transtorno alimentar, minha filha anoréxica, meu filho bulímico, minha irmã com esse problema. E aí, aqui a proposta da Janet Treasure, em inglês é Eating Disorders, então é ED, e em português a sugestão minha na época era usar TATA, né? Os transtornos alimentares seria o nome carinhoso, e aí você se referiria, independente de gênero, a isso. Então, o DA, né, seriam as desordens alimentares.
E o que é interessante também, porque às vezes os comportamentos, eles vão envolver emagrecimento rápido, o que pode confundir se a pessoa pode estar com câncer, pode estar com AIDS por conta dessa perda de peso rápida. E como esses comportamentos mais bizarros são feitos em segredo, as pessoas de fato não sabem o que está acontecendo, né? Eu tive até paciente que numa UBS a pessoa se referiu, ela está com a doença do amor, né? Parece romântico, mas não é tanto, né? Então, mas era a sugestão de que ela teria HIV. Como é que a gente procura pelos sinais para pelo menos ligar um alerta para poder conversar com essa pessoa do seu convívio que você acha que pode estar sofrendo, né, de um problema grave de comportamento alimentar? Por exemplo, negação da dieta, tá? Então, você pergunta se ela está de dieta, a pessoa fala que não, mas no geral, a maioria das pessoas, elas estão sempre fazendo algum tipo de dieta. E hoje, né, você não precisa mais ir comprar um livro, uma revista, né? Você entra no YouTube, tem milhares ali de sugestões de dietas. Mudança nas regras alimentares. Então, por exemplo, parar de comer carne, parar de comer carboidrato, tornar-se vegetariano. Isso aqui é de 2008, né? Então, hoje em 2020, o vegetarianismo está na moda, o veganismo está na moda. Então, muitas vezes, essa adesão aos modismos pode também ser um caminho de ortorexia, né? Alguém que fica extremamente rígido em relação ao seu comportamento alimentar. E aí isso vai se proliferando e não necessariamente o que está se dizendo que é mais saudável é de fato saudável. Então vai um alerta aqui, precisa ler rótulo, precisa aprender a de fato entender o que tem naquele alimento que você está consumindo e não só pela imagem ou pela propaganda. A ideia principal aqui do que é saudável é desembale menos e descasque mais. Esse é um bom roteiro. Negação da fome e do apetite é alguém que está sempre negando, né? Que está com fome, que está com apetite, mas aí escondido vai ter a compulsão alimentar, né? Comer muito devagar, colocar porções muito pequenas no prato e aí vai conversando, vai enrolando, quando no final não come nada, mesmo aquele pouco. Cozinhar para os outros, clássico, né? A gente tem um boom aí de gastronomia de uns anos para cá, então todo mundo é gourmet e tal, então você vai lá, faz tal, mas não come. Você quer que os outros comam, mas você mesmo não come. Anotar e colecionar receitas, e aí também é uma forma de fazer contagem de calorias. Interesse em ir ao supermercado, porque geralmente é a pessoa que lê rótulo, que faz todos os critérios para a família. Evita comer na frente dos outros, alguém que nunca está com fome. Não, come vocês primeiro, eu como depois. E disfarça a perda de peso. Então, usa roupas mais largas, não usa nada que marque a silhueta, tá? Então, é interessante porque todos esses sinais que estavam lá em 2008 apontados pela Janet Treasure, mais especificamente aqui nesse contexto, são os adolescentes que moram com os pais, isso era um alerta para os pais, quase tudo está valendo em 2020, né? E que mudanças os pais deveriam prestar atenção? Eventualmente você que é companheiro, né? Não necessariamente pai. Os comportamentos vão se tornando mais compulsivos e mais ritualizados. Então, uma das comorbidades bem clássicas é transtorno obsessivo compulsivo. Então, por exemplo, limpeza, arrumação, organização, especificamente organização de despensa de utensílios de cozinha, lavagem das roupas, da casa, então isso vai ficando mais obsessivo e mais ritualístico. O isolamento social e mudança de humor, e aí isso tem a ver também com a comorbidade principal, que é a depressão. Frequentes idas ao banheiro, então mais ligados à refeição, logo após a refeição, né?
Então, a ideia de que alguém vai ao banheiro, vomita e volta. Cheiro de vômito ou uso excessivo de bom ar. Então, esses assim, aromatizadores de ambiente é bem clássico, né? Porque a pessoa está vomitando escondida, ela não quer que a família descubra, não quer que ninguém sinta o cheiro. Então, por isso, esses rituais em relação à limpeza da casa, lavagem de roupas e utensílios, né? E também a pessoa inclui uma rotina excessiva de exercícios. Então, a novidade é essa. Então, o que vem muito junto, né, por isso que logo depois já se fala nesse diagnóstico de vigorexia, que também uma rotina de exercícios rígida e excessiva também é parte desse pacote, digamos assim. Algumas questões básicas para a gente ter uma boa psicoeducação de transtornos alimentares é entender quais são os sintomas, quais são as causas, qual a expectativa do curso da doença, quer dizer, da hora que começa, da hora que se descobre, do tratamento, quais serão as consequências para a Tatá ou Tatá e os seus cuidadores, e o quanto a desordem alimentar é tratável, é controlável, né? Então, como é que a gente coloca tudo isso para entender o todo? Então, aqui a observação da Treasure é que, embora as informações gerais sobre as desordens alimentares possam se aplicar à maioria dos casos, é óbvio que cada paciente é um e há, de fato, as questões específicas para cada caso. Quais são os mitos mais comuns? Então, mito geralmente é o que carrega estigma e preconceito em saúde mental e as pessoas vão se agarrando aos mitos e ficam cada vez mais distantes de informações confiáveis. Então, um dos mitos mais comuns é que, particularmente as mães, né, são responsáveis pela sua filha ter desenvolvido uma desordem alimentar. Então, isso é um mito, é uma mentira. Não se conhece até hoje, nós estamos em 2020, se você colocar pelo menos 4 décadas de pesquisas intensas, é só você entrar no YouTube e ver o que tem de pesquisas sobre esse tema. Quando a gente fala etiologia desconhecida, é porque a gente não conhece a causa, por isso que não chama doença, chama transtorno. Então, não tem uma causa. Então, se não tem uma causa, não tem um tratamento. Então, pensando em pneumonia, tem uma causa. Você descobre que a pessoa tem pneumonia, você dá um antibiótico e a causa está resolvida, não tem mais pneumonia. Tá? Nos transtornos alimentares, a gente fala etiologia desconhecida, multifatorial. Então, são vários fatores, um deles genético. Então, se a mãe seria responsável pela parte da genética, o pai também. Só que geralmente isso vai recair sobre as mães em relação ao próprio comportamento da mãe, em relação ao seu hábito alimentar e o seu corpo. Isso é um mito. Outro mito é que as pessoas que têm as desordens alimentares escolheram ter essa doença. Elas querem estar doentes e se negam a crescer. Então, essa era uma visão muito mais psicanalítica, de talvez 2 ou mais décadas atrás, de que as meninas não queriam crescer, queriam continuar com o corpo de adolescente, então continuariam magras e não desenvolveriam, inclusive, as características sexuais, né, como seio, enfim. Mito, porque anos depois a gente vê que transtornos alimentares está abertamente por toda a população, homens e mulheres, e aumentou a faixa etária. Então, hoje você vê mulheres e homens com 40, 50 anos, com quadros gravíssimos de compulsão alimentar ou quadros gravíssimos de bulimia nervosa. Outra ideia também que é falsa é que os adolescentes com transtornos alimentares estariam tentando punir os seus pais ou punir as pessoas da sua convivência. Não, não é isso, e cada vez isso fica mais claro. As desordens alimentares têm tudo a ver com vaidade e aspirações em ser uma modelo famosa,
Isso foi muito falado em algum tempo atrás, especialmente que tinha essa proporção de 10 mulheres para um homem, está aumentando a procura de tratamento por homens, né? Então desconfigura também a ideia de que população, só os homens gays é que teriam transtornos alimentares, não. E isso está cada vez mais claro na literatura, que tem a ver com também a sua profissão. Então, se você é modelo, se você é jockey, se você é ginasta, e aí os homens estariam procurando mais tratamento. Então, outro mito falso. É apenas mais uma forma de conseguir atenção com um comportamento agressivo e rebelde. Não, não é isso, isso é falso. E se fosse só para conseguir atenção, adolescentes teriam outras formas de fazer isso mais saudável, né? É apenas mais uma fase. É só não ligar, não dar atenção que isso passa. Então, anorexia nervosa é o transtorno psiquiátrico que mais mata. Então, se você não prestar atenção, vai levar a óbito. Então, é bom prestar atenção. E aqui outro também que é bem clássico. Tudo é apenas uma questão alimentar. Então, talvez esse seja o mais mentiroso dos mitos, porque não é apenas uma questão alimentar. Uma das ideias importantes de falar sobre esse tema, todas as pessoas, em todas as faixas etárias, em todos os lugares do mundo, precisam se alimentar. Então, o comportamento alimentar é algo presente na vida de todo mundo. Você tentar controlar a sua vida, controlando o seu comportamento alimentar, parece um raciocínio interessante e aí derruba mais um mito. Uma pessoa com as desordens alimentares ficará curada completamente somente após o tratamento feito durante o período de internação hospitalar. A internação hospitalar para desordens alimentares geralmente é quando há um risco de morte, seja por suicídio, seja por uma desnutrição severa, ou por um emagrecimento súbito, ou pelas comorbidades. Comorbidade, no geral, depressão. Né? Até hoje, linhas de pesquisa, e é uma das linhas que eu sigo e que eu gosto, que faz todo sentido para mim, é que o transtorno alimentar em si, esses diagnósticos, ele não existe nunca puro. Porque o que traz a busca por tratamento ou a internação, normalmente é uma depressão severa, tá? Ou um toque severo, né? Você precisa fazer de tudo para não desagradar, não contrariar uma pessoa com desordem alimentar. Também é um mito falso. Por quê? A questão não é desagradar, a questão é que às vezes a pessoa ela está tão sequelada já cognitivamente por conta de uma desnutrição, por exemplo, que ela não tem crítica da própria doença. Por isso que ela não vai dizer, eu concordo com a internação. Não, ela não concorda. Por isso que muitas vezes uma internação ela é compulsória, ela não precisa da autorização da pessoa, porque ela está em risco de morte, tá? Então, não é questão de desagradar ou não, a questão é de fazer o que é necessário fazer para proteger a vida dessa pessoa, tá? A internação hospitalar e a equipe multidisciplinar sempre pode curar uma pessoa com desordem alimentar. Então, não vamos falar em cura porque é um processo, é uma mudança de hábito, é uma compreensão e não há cura, porque não é uma doença. Você não vai tomar uma dose de antibiótico e vai matar a bactéria, não é assim, né? Então, a gente fala em melhoria. Então, essa ideia de desordem e ordem inclui já essa ideia de que há oscilações, tá? E qual o comportamento, né? Quer dizer, como é que a gente se relaciona com tudo isso? Que a comida tem um papel central na nossa vida, isso é claro, na nossa vida familiar, na nossa vida social, tudo envolve comida / bebida. Seja numa comemoração, seja no luto, ou seja quando você teve um dia muito ruim, que chega no final do dia, você vai falar, não, eu mereço. Aí você vai lá e pede aquela comida que normalmente você não comeria, mas como o dia foi muito difícil, passou muito nervoso,
você vai escolher algo geralmente mais calórico do que você comeria, tá? Então, as desordens ligadas a tudo de alimentação têm um papel importante, um significado importante em todos os nossos relacionamentos. Então, pensando que uma pessoa adora carne, o outro é vegano, e aí como é que a gente sai para comer fora, né? Como é que vai ser a nossa refeição? Então envolve um tipo de negociação, um tipo de diálogo bastante interessante, né? A reação a tudo isso costuma ser bastante natural e típica. A gente vai reagir de uma maneira muito mais instintiva do que a gente imagina, tá? Então, qual a intenção desse programa da Janet Treasure? É pensar como a gente reage da maneira mais instintiva, mais natural e tentar entender isso. Então, antes de propor uma mudança comportamental, primeiro a gente precisa entender qual é o seu comportamento, qual é o seu padrão de reação. E aí, a partir daí, a gente promover mudanças. Então, existe uma metáfora com animais, né? Então vamos pensar. Como você reage? Pensando mães e pais aqui, mas talvez caiba mais para as mães, que reagem mais diretamente do que os pais, pensando que esse programa foi feito especificamente para adolescentes e não tem como você tratar adolescentes sem também incluir pai e mãe, tá? Sem envolver os cuidadores, tá? Como você reage, então? Será que você é do tipo canguru? E aí, sabendo de um diagnóstico, sabendo de um comportamento, sabendo que a sua filha está vomitando, por exemplo, o que você faz? Você busca dar total proteção, como se a Tatá estivesse dentro da sua bolsa, como um canguru, aconchegado e seguro? Faz tudo que está ao seu alcance com a intenção de ajudar, porque a intenção é sempre boa, né? A intenção é sempre ajudar. Por isso que as pessoas justificam, né? Mil mentiras e estratégias, mas a intenção era boa. Nem sempre o resultado final é tão bom, né? Então, essa pessoa passa a usar luvas de pelica, faz tudo com maior tato, maior cuidado, um esforço muito grande para não contrariar, não causar ansiedade e estresse e tenta poupar essa pessoa, tá? E aí busca atender todos os desejos, comprando tudo que agrada, evitando que essa pessoa se frustre, né? E aí a família vai se adaptando a essas exigências que essa pessoa está impondo e também vai assumindo as responsabilidades. Então, esse é um caminho de superproteção que, apesar de ser bem intencionado, nem sempre traz os resultados esperados. E outra forma de reagir. Será que você reage como um hipopótamo? Começa a ficar... É interessante que lá está no feminino, né? O canguru está no feminino e o rinoceronte está no masculino, porque na prática é bem comum a gente ver isso. Então, com os anos de experiência da Treasure, acaba sendo, olha, as mães geralmente reagem como mãe canguru e os pais muitas vezes reagem como pais rinocerontes. Começa a ficar estressado e exausto frente às exigências, às intransigências alimentares, porque tem muita exigência, né? Tem que ser assim, assado, essa marca, aquele jeito, né? A recusa desse filho ou filha em entender as explicações sobre uma alimentação saudável deixa você extremamente nervoso. A sua paciência vai sumindo toda vez que você vê o banheiro sempre ocupado, o vaso sanitário entupido, a pia entupida, né? Então já vem aquela memória de que está vomitando de novo. Você fica muito cansado de ter que ter a sua refeição sempre interrompida, porque sempre surge alguma discussão, a pessoa levanta, mas você vai levantar de novo, você vai no banheiro de novo, então tem muita discussão em volta da mesa de refeição e vai deixando essa pessoa muito irritada, exaurindo o seu repertório e não tem mais como argumentar, não tem mais como persuadir essa pessoa, esse adolescente, a ter uma alimentação mais saudável. E aí o clássico é discussão, gritaria no meio das refeições.
Então, pensando em rinoceronte, é alguém que dá um murro na porta, né? Quebra coisas em casa, então é bem presente esse comportamento hipopótamo. Qual é a sugestão? Né? Então, será que daria para a gente ser mais no estilo do golfinho, né? Então, essa é a proposta desse projeto, né, da Treasure. Ao invés de estar nos dois extremos, como um canguru super protetor ou um rinoceronte agressivo, seria seguir o modelo do golfinho, tá? Então, imagina que esse adolescente, a Tatá, estivesse nadando por mares nunca antes navegados, que é a definição do que é a adolescência, e talvez esse adolescente esteja precisando de ajuda. Ele pode estar inseguro, ele pode não ter confiança na autonomia que ele conquistou até agora. Então, o golfinho seria essa metáfora de que ajudaria essa pessoa a aprender a nadar. Em alguns momentos, o golfinho estaria mais à frente, ensinando e mostrando um caminho mais seguro. Muitas vezes só ao lado, só acompanhando, né? Encorajando, mas ao mesmo tempo confiando que esse adolescente vai seguir esse caminho. Ou atrás, simplesmente orientando, acompanhando, mas deixando esse adolescente fazer as suas próprias escolhas, né? Então, nesse projeto é interessante, porque a gente não está falando de comer, a gente está falando da relação e do diálogo entre essas pessoas, tá? Então, esse primeiro bloco, canguru, rinoceronte, golfinho, é como você se comporta. E aí agora vem o bloco mais emocional, que é como você se sente. Então você se sente como uma água viva, né? Vive com os nervos à flor da pele, sente como se estivesse se desmanchando em lágrimas, ou então congelada de medo, e aí não faz o papel de cuidador, de mãe, de pai, não consegue agir, reage de uma forma muito irracional, muito exagerada, e depois se arrepende, vem pedir desculpa, sente-se agitada, cheia de dúvidas e constantemente checando as reações desse adolescente, né? Tá sempre vigiando, e aí não consegue mais dormir, não consegue mais descansar, tá num estresse extremo, e é isso que acaba acontecendo com mães e pais. Um outro modelo é o avestruz. Então aqui também de novo, né? A água-viva seria mais o papel da mãe. Estatisticamente as mães se comportam mais assim, chora junto com o adolescente. E os pais seriam mais como uma avestruz. Vive tentando fugir dos problemas. Será que eu consigo esquecer tudo isso, né? Não sabe como tocar no assunto com a família, com o próprio filho, se vê num beco sem saída, frustrado, impotente, né? E aí, gente, eu não sei, não há nada que eu possa fazer, não consigo mais fazer nada. Então, qual a consequência? Essa pessoa vai tentar ficar fora de casa o maior tempo possível, para evitar aborrecimento. Então, a gente que trabalha com esse contexto de internação, dos quadros graves, eu cheguei a usar esse material, né, quando eu estive no Plata na Unifesp, e era muito interessante, porque era bem o que estava, né, no trabalho da Janet Treasure, que a mãe é a pessoa que está lá junto com a filha, chora junto, não sabe o que fazer. E o pai acaba trabalhando mais, ficando mais fora de casa. Então, eu acabo, quando eu chego, pelo menos eu fico trabalhando até tarde, é bem justificável trabalhar até tarde. E aí, quando eu chego, pelo menos já foi o pior, já jantaram, já está todo mundo dormindo. E esse é um impacto grande que um problema de transtorno alimentar traz para um núcleo familiar. E aí a proposta aqui seria o caminho do meio, né? Que seria nem a água-viva e nem a avestruz, mas um cão São Bernardo, que faz o quê? Que vai lá, sabe como chegar, sabe como fazer, sem causar uma avalanche. Ele vai levar o cuidado, a proteção, mas não causa danos, né?
Então, como é que nos momentos tão difíceis alguém poderia demonstrar confiança, lealdade e oferecer cuidado? Ter paciência, saber esperar, oferecendo amor e carinho até que as mudanças ocorram. Não se sentir paralisado e impotente no enfrentamento das dificuldades do seu próprio filho. A gente que está nessa jornada e nesse caminho há muitos anos, o assustador é que muitas vezes a criança ou o adolescente, ou jovem adulto, ele se assusta porque ele sabe que o outro não está dando conta. Então, se você tem uma mãe muito água-viva e um pai avestruz, você sabe que você não pode contar com eles. Então, eles recrutam o atendimento profissional e tudo, mas está muito claro que emocionalmente esses pais estão às vezes pior que o próprio adolescente. Então, essa é uma realidade bastante triste, preocupante, né? E o que está relacionado com as desordens alimentares como um todo? Perfeccionismo, né? Então, são pessoas que acreditam que é possível seguir o ideal da magreza e ter um corpo perfeito, e aí a vida vai ser feliz, está tudo resolvido. Leva a isolamento, né? Isolamento social, isolamento emocional, e muito relacionado à própria definição do que é depressão. Vários rituais, vários tipos de rituais, então o controle recai sobre alimento / comportamento alimentar. Vários tipos de compulsão, não só compulsão alimentar, muitas vezes outros tipos de compulsões relacionadas aos transtornos do impulso no geral, muitos pensamentos negativos, exercícios de forma bastante não saudável, comportamento de automutilação bem presente, uso de diuréticos, laxativos, vômitos, e no extremo, suicídio. Então, se a anorexia nervosa é o transtorno psiquiátrico que mais mata, 1/3 é por suicídio. Tá? Então, esse é um dado bastante importante e bastante sério. O que a gente vai propor, né? Na verdade, Janet Treasure vai propor algumas adaptações aqui por conta de tradução, né? Então, o que é necessário? Calma, quietude, serenidade, tranquilidade, caminhar, pôr-se em movimento, seguir adiante, capacitar, treinar, habilitar, tornar-se capaz, compartilhar, tomar parte, colaborar, compaixão, sentir a dor que nos causa a dor do outro, comunicação, transmitir claramente ideias e sentimentos, cooperação, agir junto com o outro, contribuir, e constância, ter perseverança, coragem e paciência. Então é bonitinho olhar um trabalho lá, um livro de 2008. Esses slides foram feitos em 2009, nós estamos em 2020, e a palavra compaixão está aqui no meio dessas palavrinhas com C, e hoje ela virou a palavra principal. E felizmente o caminho, que isso aqui não foi nem visto na época, e hoje vira alguma coisa maior e com certeza algo muito legal, que é o projeto Cuidar com Paixão, essa ideia de espalhar compaixão. Muito do que está aqui é um raciocínio que se evoluiu, aumentou, flexibilizou e me trouxe hoje para esse momento, tá? Então a ideia, né, do golfinho, a ideia de que como que a gente poderia nadar por águas turbulentas e ainda assim ser uma referência, ser um porto seguro para o adolescente, ou não necessariamente adolescente, mas o seu companheiro, a sua mãe. A gente tem essa inversão também, que às vezes a filha traz a mãe para o tratamento. E treino de habilidades de compaixão, com certeza, é algo que pode mudar o curso dessa doença, o curso da epidemia de obesidade e o curso da epidemia de as pessoas acharem que ser magra é ser feliz, e não é nada disso.
Então, treino de habilidade de compaixão, tá o link aqui do canal do YouTube, pode começar a treinar já. Não é só para quem tem alguma dificuldade alimentar. O treino de habilidade de compaixão é para todo mundo poder sofrer menos e ser mais feliz. Obrigada.